Esta é uma mensagem em áudio de Adironda e Yeshua por Marilyn Harper e de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Esta foi a reunião de boas-vindas durante o tour de Cryon a Petra, na Jordânia, de 14 a 16 de fevereiro de 2017. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Então é um bom dia para vocês, não é? Muito bom ver cada um de vocês e suas faces brilhantes e radiantes. Nós nos apresentamos. Meu nome é Adironda. Muito bom ver vocês. Queridos seres de luz, como vocês sabem, vocês estão aqui não por acaso. Vocês estão aqui para reconhecer aquele elemento de paz dentro desta parte do mundo. Como vocês podem ter ouvido hoje, vocês estão envolvidos, rodeados neste momento por vizinhos que não são tão amigáveis assim, não é? E quando você olha para o vizinho e dizer, se ele pudesse fazer isso, ou se eles pudessem fazer aquilo, mas nós estamos olhando para aqueles vizinhos e amando-os. Isso é tudo. Apenas amor. Percebam, nós ficaremos de pé porque eu quero ver todos aqueles seres maravilhosos que estão ali. Quando estamos de pé, estamos na mesma altura, não é? Percebam, vocês têm a capacidade de instilar amor em cada ser que está aqui, com quem você encontra-se. Os que conduzem os cavalos, aqueles que dirigem o ônibus, as pessoas que estão no mercado. Então, nós pedimos a vocês, para cada vez que vocês encontrarem alguém, que vocês simplesmente respirem rapidamente e permitam seu coração conectar-se diretamente com o coração deles. Pois vocês estão em uma área de encruzilhada. Há antigos aqui que retornaram e foram embora, retornaram de novo. Há visionários aqui. Na terra do futuro, muitos de vocês viram que esta terra tem uma diferente energia. Ela não tem o caos do Egito. Ela não tem o trânsito do Cairo. E é isto que vocês estão criando. É isto o que vocês estão instilando em suas frequências vibracionais. Percebam, porque os grandes mestres caminharam nesta terra. Respire profundamente. Os grandes mestres são vocês, que caminharam aqui antes. Os grandes mestres estão conectando de formas novas e diferentes. E eu estou muito grato por vocês terem chegado aqui. Nós agradecemos a vocês por sua energia. Sua energia é aquela da pureza de minha vida. Você e eu somos o mesmo. Você sabe disto. Você e eu somos um. Você pode fazer o que eu faço. Sempre. É por isto que você recebeu o convite. Mesmo que alguns de vocês possam não compreender minhas palavras agora, conforme vocês abrem seus corações, vocês compreenderão. Perceba, este coração é o coração de Israel. Este coração é o coração da Jordânia.
Quando nós caminhamos nesta terra juntos, mudanças ocorreram. E elas ocorrerão novamente. Obrigado. Obrigado por aceitarem o chamado. Obrigado por seu desejo, por verem através do caos, por verem através da dor, por verem o coração e a alma deste planeta. A partir de sua presença aqui, conforme cada um de vocês, cada um de nós, caminha por esta terra sagrada da Jordânia, saiba que com cada simples passo, a paz reverberará e irradiará a partir de você. Nós nos conectaremos com os líderes desta terra e os vizinhos desta terra, coração para coração, de alma para alma, pedindo sabedoria para substituir o ego, pedindo que o amor substitua a disputa, pedindo por uma conexão que apenas os humanos podem experimentar, que é o motivo por eu estar aqui com vocês. Sempre. Eu os amo tanto. Meus amigos, minha família é a sua família. Você precisa se lembrar disto. E conforme fazem isto, seus corações se encherão de amor e perfeição divina que você é. Já é tempo de parar de se lembrar do que vocês fizeram aqui e começar a viver aquilo que você está aqui para viver. Compreende? Amor é simples. Conquista tudo, não é? O amor respira tudo. É por isso que eu estou aqui, para lembrar a vocês mais uma vez. Nós os amamos profundamente. Nós honramos vocês. E nós oferecemos o Namastê. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Às vezes, a mensagem é a mensagem. E você pode ter uma sala cheia daqueles que canalizam. E haverá algo em comum, um tema comum entre eles. Não é um acaso que isto aconteça.
E eu gostaria de continuar a mensagem de Yeshua. Há algo acontecendo no planeta que é único nesta nova energia. Nós falamos sobre história, pois é disso que se trata esse tour em particular. O tour continua, pois estamos no país da Jordânia. E se você olhar para a história aqui, uma das coisas que é única, em uma área cheia de disputas com aqueles que se opõem a Israel, com inimigos em cada fronteira, foi este país que fez a paz pela primeira vez. E para fazer isto, eu direi algo a vocês. Foi necessário um rei para fazer algo como isto. Se vocês tivessem feito uma pesquisa com os cidadãos, talvez não tivesse acontecido. A visão de um homem de paz entre ele, o país que ele representa, e um inimigo que tem sido um inimigo por muitos, muitos anos. Você poderia até mesmo dizer que isso remonta a séculos. Já é tempo de parar de se lembrar, já é tempo de começar a olhar adiante para o futuro. Mas o que eu quero dizer a você é que há um novo atributo nesta energia. Há jovens neste país, alguns dos quais são palestinos, muitos que são jordanianos, que nasceram depois de haver paz com Israel. Isto é tudo o que eles já conheceram. Eles crescem sabendo sobre a paz entre os países. E então começa. É ensinado a eles na escola, ou por seus pais, ou seus amigos que são mais velhos, como eles deveriam se sentir. Quem fez o que com quem? O quão injustas são certas coisas e por que eles deveriam odiar as pessoas que eles deveriam odiar. Isso tem acontecido por muito tempo. E, meus queridos, alguns desses jovens estão começando a questionar isto. Eles estão fazendo perguntas muito básicas, como: por que deveríamos continuar uma batalha que nem é mesmo algo com que nós temos alguma coisa a ver? Por que deveríamos pegar a história como nossa guia quando ela está cheia de ódio e conflitos e guerras? Por que deveríamos perpetuar algo que nunca, jamais trouxe soluções? Jamais. Onde estão as novas ideias, eles diriam. E os professores e os pais se afastarão e dirão: você é jovem demais para saber. Quando você ficar mais velho, você verá o que nós vemos. E os jovens estão dizendo: este não é o caso. Quando nós ficarmos mais velhos, nós veremos além daquilo que vocês veem. E o raciocínio para isto, nesta nova energia, é algo que está acontecendo. Eu darei isto a vocês. A história já não está mais carregando o mesmo impacto como costumava fazer. Em uma velha energia, a humanidade guerreava. Eles guerreavam guerra após guerra e após guerra. E a história os levou para a próxima guerra. E então eles faziam uma pausa e retornavam então. Mesmo se houvesse espaços ou baixos entre conquistadores, outro país
teria a vez dele e então a coisa continuaria. Eles pareciam ter sua vez ao longo da história, conquistando muitos, apenas para serem então conquistados por outros. Este é um atributo histórico da velha energia e está começando a mudar. Com a evolução da natureza humana, com a luz começando a ser vista cada vez melhor, e as soluções começando a ocorrer mais e mais, haverá cada vez menos consciência guiada pela história. Às vezes é necessário um rei, e desta vez foi assim. Agora eu quero refletir sobre o que isso significa para vocês. Agora eu girarei uma página, como meu parceiro costuma dizer. E eu quero que vocês vejam o que eu dei a vocês e como isso se aplica àquilo que nós discutiremos. Cada simples humano, especialmente a velha alma, tem história. E isto é carregado em seu registro akáshico. Em uma velha energia, o seu akáshico se mostrava de certas formas. Se vocês tinham disputas em certas vidas, isso poderia surgir com uma energia que puxa você, empurra você para esta vida. Às vezes te leva para a escuridão. Às vezes é difícil conquistar. Às vezes você se sabotaria e nem mesmo saberia por quê. O akáshico está vivo e bem. Suas energias de vidas passadas, chegando à superfície e às vezes criando questões que duram uma vida inteira. Aqui está o que eu quero dizer a vocês. Que nesta nova energia, a história que vocês experimentaram em seu próprio akáshico será suprimida. Vocês começarão a sentir de forma mais clara e sem saber por quê. Coisas de que normalmente você teria medo, vindo de experiências akáshicas, não estarão mais lá. Alguns desequilíbrios que você tem, questões de autoestima, baseados no passado do seu akáshico, começarão a se limpar. Agora, humano, isto é evolução. E é baseado na energia do amor, equilíbrio e compaixão. E nós dissemos que sem esses três, até mesmo a limpeza do seu akáshico não será o bastante. Na verdade, haverá alguns seres humanos que perderão a energia que os empurra para o desequilíbrio. E eles literalmente irão procurar alguma ajuda e dirão: eu não estou me sentindo da mesma forma. Eu não tenho mais muitas coisas para me preocupar. O que há de errado comigo? Este sempre foi o caso para alguns seres humanos. Mas a velha alma reconhece a limpeza. Ela é grata por isto e diz: esta é a nova energia. No último ano, eu me sentei em Israel. E assim também o parceiro, ou a parceira que se senta ao meu lado, chamada Mary. E nós compartilhamos uma projeção de energia em comum. Não prevendo o futuro, mas uma projeção de potenciais. E o potencial era a paz. Meus queridos, se pode acontecer aqui na Jordânia, pode acontecer em qualquer lugar. Foi necessário um rei para fazer isso. Então, eu pergunto isto a você. Você pode se tornar o seu próprio rei e afastar as coisas que a história deu a vocês e que já não são mais apropriadas para sua magnificência.
Você pode respirar profundamente e literalmente dizer: chega disto. Chega disto. As coisas que incomodam você. Quando você não pode prosseguir ou ir além. Ou você sente que de alguma forma é mantido, preso. Ou por algum motivo. Há sempre alguma coisa no caminho. Este é o Akasha. Este é quem você foi por centenas de vidas, conectado naquela sua alma que você carrega desta vez. É necessário um rei. E no seu caso, você é o seu próprio rei. Não faça uma pesquisa com seu intelecto. Não faça uma pesquisa ou peça permissão para qualquer coisa, a não ser aquilo que está em seu interior e quer limpar tudo isso. A purificação hoje será muito mais fácil. Estas coisas diminuirão, estas coisas que mantêm você fora do equilíbrio, que façam com que você se preocupe à noite, ou chore quando ninguém sabe que você está chorando. Já é tempo de ver aquilo que é verdade. Que a paz é a forma das coisas. Foi necessário um rei aqui para criar algo que terá ramificações na família dele pelo resto dos tempos. Que tal você? Pelo resto do tempo. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada na antiga cidade de Petra durante o tour de Cryon à Jordânia, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós estamos novamente ao ar livre. No país da Jordânia, nas antigas ruínas da cidade de Petra. É algo muito histórico. E alguns de vocês estão sentindo isto de formas muito estranhas e não as formas sobre as quais normalmente falamos. Será possível, novamente, que a história tenha uma vida? E quando você fala sobre aqueles que estiveram aqui, construíram isto e a usaram ao longo das eras, será possível que há literalmente algum tipo de vida que permanece devido à sua consciência? Alguns de vocês estão sentindo isto, mas não é disso exatamente que gostaríamos de falar. Nós queremos falar sobre a história. Queremos falar sobre a sua história e o que está acontecendo neste momento. E para que eu possa preparar o palco para esta discussão, eu novamente levo vocês em algum lugar muito distante, mas muito significativo na história. Mais do que você imagina, o calendário Maia fala sobre todas estas coisas. Meus queridos, este calendário Maia foi compartilhado por 3 culturas: os Maias, os Toltecas e os Aztecas. E todos eles compartilhavam a mesma profecia com o mesmo calendário. Havia uma informação expandida sobre isto no templo deles, nas paredes de suas pirâmides, tão distantes. O calendário deles era um calendário longo. Na verdade, os cientistas atualmente chamam o calendário deles e a duração de a contagem longa. E a contagem longa tinha aproximadamente 5.125 anos. Alguns dizem 5.000
128. Meus queridos, isto é, esta cultura, esta civilização, e a linha de tempo de tudo que vocês estudaram neste tour. A contagem longa, então, representa a história atual, sobre a qual vocês conhecem, não a história antes da história. Nós já falamos sobre isto antes. E o que os maias disseram é que no fim da contagem longa, que é o centro da precessão dos equinócios, algo aconteceria. E este algo dependia da consciência dos humanos naquela época. Os maias não estavam sós nesta profecia. Vocês encontrarão isto nos antigos por todo o planeta, que olhavam para os céus e compreenderam. Eles sabiam novamente sobre o bamboleio da terra. Tudo isso são notícias que eu já dei a vocês antes. Mas desta vez, eu quero falar sobre o que eles disseram. Se vocês passassem este marcador de 21 de dezembro de 2012 por todo o planeta, isso começaria uma nova energia. Esta profecia está ao redor daquelas civilizações que não conseguiram, que podem ter se destruído. Parece que depois de aproximadamente uma certa quantidade de tempo, as civilizações morrem. Elas não conseguem. Elas voltam sobre si mesmas, geralmente com guerra, baixa energia, e uma outra então começa. Vocês estavam se encaminhando para isso. Como eu já disse várias vezes a vocês. Como as profecias de suas escrituras até mesmo diziam. E, no entanto, vocês conseguiram. Vocês atravessaram aqueles tempos onde vocês já deveriam ter tido uma guerra. E agora, a Terra começa a ter uma nova energia. E esta nova energia é sobre isso que eu quero falar novamente. Para aqueles que estão sentados à minha frente. Agora, aqueles que ouvirem mais tarde. Isso não é para vocês. É principalmente para aqueles que estão observando a história aqui. Pois a história tem um complemento que está vivo. Aqueles que sentem mais isto não são necessariamente aqueles que estão neste tour. Eles serão aqueles que estudam. Isso se torna vivo para eles, de certa forma, quanto mais eles sabem. A consciência tem uma forma de permanecer no pó da terra, naquilo que nós chamamos a rede cristalina. E o que isto faz é que ela tende a disparar o gatilho daquelas coisas dentro de certas velhas almas, e eu quero falar sobre isto. Um dos atributos, depois de 2012, em uma raça humana em evolução, é algo que nós discutimos muitas vezes. Nós o chamamos de não há mais como ficar em cima do muro. Em outras palavras, aquelas coisas que estão fora de integridade, que sempre funcionaram antes, começarão a se mostrar. E chegará uma época, velha alma, onde você não poderá mais ficar em cima daquele muro mais. Você não poderá ter um pé de um lado que fala uma coisa e o outro pé do outro lado que fala outra coisa. Não se pode ser espiritual apenas um dia da semana e no resto da semana estar fora da espiritualidade. Não se pode ter dois lados em você e estar equilibrado. Portanto, há algumas coisas que vocês estão começando a sentir.
Neste mesmo tour, muitos de vocês falaram sobre os sentimentos que vocês estão começando a ter. Às vezes é enquanto vocês estão despertos, às vezes é quando vocês estão dormindo. Houve aqueles que adoeceram por 1 hora ou 2, e então parecem ter voltado à saúde plena. Há aqueles que passaram pela noite escura da alma ao longo de um dia ou 2 e não têm nenhuma ideia o que estava acontecendo. Vocês podem culpar a água, vocês podem culpar a poluição, vocês podem culpar a terra aqui. Mas, meus queridos, esta é a reação da velha alma à história que está aqui. Vocês estão começando a ressonar com seu próprio registro acástico. É possível que vocês tenham vivido através disso. Na verdade, isso não importa. O que importa é o que está acontecendo agora, devido a isto. Isto começa a explicar porque alguns de vocês tiveram algum desconforto. Há aqueles que não estão no tour hoje, pois eles estão desconfortáveis. E isto é pelos motivos sobre os quais eu falei. E os maias estavam certos. Vocês estão em uma energia que é tão diferente de qualquer uma das energias do passado, que literalmente alguns de vocês estão passando por aquilo que eu chamarei de um reboot. Algo onde vocês precisam chegar ao zero para poderem sair dele e ver o que está correto e o que não está correto em sua vida. É quase como se fosse tempo de desembrulhar tudo o que você embrulhou e colocou dentro do armário por anos. Examinar essas coisas e jogar fora aquilo que já não se adequa a você. Se não for hoje, será mais tarde. Especialmente aqueles que se chamam velhas almas. Aqueles que têm estado aqui neste planeta por muitas vidas, muitas encarnações. E se lembram disso. A ideia de viver novamente é tudo parte da história. Na verdade, quanto mais atrás vocês voltarem no tempo, mais estará lá a crença de que vocês reencarnam. A ideia de uma alma vindo apenas uma vez, por apenas alguns anos, e depois indo embora, é para se rir. A alma faz a jornada do tempo. E parte da história do planeta são vocês. Então, não é de se admirar que vocês se aliam, isso é, vocês se relacionam com aquilo que está aqui. De alguma forma, de alguma maneira, vocês olham para as fachadas e sentem-se parte de tudo isto. São vocês. Mas esta é uma velha energia e vocês estão se afastando dela. Então esta curta canalização, novamente, leva você de volta aos maias, para a profecia até mesmo dos Hopi. Por todo o planeta, eles sabiam que este tempo chegaria. E agora vocês estão começando a senti-lo. E a história que vocês veem aqui, que é uma das mais antigas do planeta, está começando a disparar esses gatilhos, que nós chamamos de não há mais como ficar em cima do muro. Você será parte do passado ou do futuro? Novamente nós dizemos, não deixe o passado se tornar o futuro. Desenhe uma linha na areia e diga, isto é velho. E o que vem não é parte daquilo que já foi. Você pode se relacionar com isto. Você pode aplicar isto a si mesmo e ver a beleza de recomeçar novamente.
E assim é. Esta é uma mensagem áudio do Conselho por Marilyn Harper e de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Este foi o segundo encontro acontecido à noite durante o Tour de Cryon a Petra, na Jordânia, acontecido entre 14 e 16 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Um bom dia para você, hein? Muito bom ver suas faces aventureiras, com sol em seu rosto, beijado pelo espírito de Roy. Nós vemos que o espírito de Roy está aqui nesta sala. Como vocês sabem, meus queridos, nós estamos com vocês a cada momento. Nós sustentamos esta energia do amor. Nós temos tradutor. Falamos mais lentamente agora. Saber que cada um de vocês receberá o download. Não importa se você ouve onde está sendo dito ou não. E para aqueles que não nos conhecem ainda, nos apresentamos. Nosso nome é Adironda. Muito bom conectar com você. Uma alma que está mudando a consciência deste planeta. Assim como cada um de vocês está mudando a consciência deste planeta. Quando você caminha por aí e fala com indivíduos, e se comunica com eles, os honra, conecta-se com eles, seu coração se abre. E o deles também. E isto muda a consciência. Com esta abertura do coração, sua integridade começa a atuar. Nosso querido amigo Cryon mencionou isto hoje, que é a integridade da alma. Queridos seres de luz, estou tão grato por sua alma ter decidido estar aqui. A integridade de sua alma, como você sabe, está em jogo. Porque isto também é a integridade deste planeta. Quando você pensa de maneira pobre sobre alguma outra pessoa, porque essa pessoa disse a você um preço, de repente é outro, aquela energia sai. Aquela energia de desafio irradia de seu corpo. E isto afeta tudo. É por isso que eu peço a você para estar consciente daquilo que você está pensando, daquilo que você está dizendo, aquilo que você está fazendo com amor. Eu não acho que você se dá conta da profundidade da integridade que nosso querido Cryon mencionou hoje. Sim, em algumas culturas. Você vê uma formiga no chão e ao invés de pisar sobre ela, você a pega e a deixa livre. Esta é uma cultura. Eu peço a você para honrar esta mesma energia com relação à humanidade, incluindo a si mesmo. Perceba, quando você pensa pobremente sobre si mesmo,
joke. Quando você faz piadas. As our vessel Marilyn says, Como o nosso canal Mary diz, spreading out, os cabelos dela estão todos arrepiados, not going in the way she wants. pois não está indo da forma como ela Is desejava. that in integrity? Será que isso está em integridade? Her hairs are perfect, O cabelo dela é as perfeito, are yours. assim como o de vocês. If things are not working, Se as coisas não estiverem funcionando da forma think they ought to, como você acha que elas deveriam, that throws your soul out of integrity. isto joga sua alma When you fora de complain integridade quando você reclama disto. Instead, Ao invés disto, see the solution. veja a solução. See that you are Veja que você é a solução. see the habit Veja o hábito of making fun of those that de may fazer not be graça quite so fortunate, daqueles que talvez não sejam tão including afortunados, yourself. incluindo você mesmo. That is what Adironda asked that É isso, divine link. é por isso que a Adironda pediu aquela conexão divina para ajudar na consciência. I implore each of you Eu imploro a cada um de to vocês also para também help the awareness. ajudar a consciência. It may be difficult, Talvez seja difícil. but when you see E quando você an vê animal mistreated, um animal sendo maltratado, as you have today, como aconteceu hoje, you must mention it. você precisa mencioná-lo. You must. Você precisa. It may not change anything. Talvez isso não And mude you nada. must mention it with E você love, precisa mencioná-lo com amor. not with Não disgust or com accusation. desprezo ou acusação. And eventually that will E eventualmente isto mudará shift the consciousness a of consciência this planet. deste planeta. You see, Perceba, your consciousness sua consciência shifts all. muda tudo. One person Uma pessoa can make a difference. pode fazer a diferença. My life could be evidence of that. A minha vida poderia ser evidência disto. With that difference, Com esta diferença, everything changes. tudo muda. Even the animals. Até mesmo os animais. I will tell you a story Eu contarei uma história that was told to me through que me foi our contada divine link. através de nossa conexão divina. Her friends were on a boat Os amigos dela estavam em um barco, waiting for whales, esperando pelas baleias, and they never saw any. mas eles nunca viram They were nenhuma. waiting to watch Eles dolphins estavam esperando para ver os golfinhos hours in the por sun, horas sob o sol, and they never saw any. mas eles nunca viram nenhum. Finally, Finalmente, just before they went in, they set in the energy eles of então wherever the whales and dolphins are. entraram em sintonia com a to energia just love them. de qualquer lugar que eles estivessem, as baleias e golfinhos, simplesmente amá-los, assim como vocês amaram os animais hoje. Simplesmente ame-os. And on the horizon, E então, no horizonte, they saw something, eles viram algo, a grouping, um agrupamento, a pod of dolphins um conjunto, uma família de golfinhos and a whale, e uma baleia. and they seemed to be working together. E eles pareciam estar trabalhando juntos. And as they got closer, E conforme eles se aproximaram, there was a wounded, massive havia sea turtle uma grande tartaruga marinha in the ferida middle of the pod, no meio being assisted dos by the golfinhos, whale.
sendo apoiada pela and they baleia. brought the sea turtle E elas to trouxeram shore. tartaruga marinha para a margem. 2 species 2 espécies that do not interact much. que não interagem muito. The sea turtle and the dolphin, A tartaruga marinha e o golfinho. or the sea turtle and the whale. Ou a tartaruga marinha e a baleia. And yet they helped each other. E, no entanto, eles se ajudaram um ao outro. I ask you Eu peço a to vocês help each other para ajudarem-se uns aos outros. wherever you are. Onde quer que você esteja, This being of light as an example. com este ser de luz como um exemplo. We are honored by you Nós somos honrados por vocês and your radiance. e a sua irradiação. I love you Eu amo vocês. always. Sempre. That love Este amor magnifies the prayers of the amplifica universe, as orações do like a universo loudspeaker. como um alto-falante. Do you understand what I say? Você compreende o que eu digo? So when something goes wrong, Então, quando algo stop, estiver dando errado, take a breath, pare, respire and say, I love you. e diga: eu te amo. I send love. Eu envio amor. It changes everything, Isto muda tudo, doesn't it? não é? Honoring you and your presence. Honrando você e sua presença. Even though you may not walk with us in Mesmo Israel, que você possa não caminhar we conosco em will bring Israel, our hearts with nós us traremos seus corações conosco, always. sempre. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sabaoth. You are the ones Vocês são aqueles we have been waiting for. por quem temos esperado. Namaste. Greetings, dear ones. I'm Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. If I had not said it lately, Se eu não tiver dito isto ultimamente, eu digo novamente. that the love of spirit for Que o amor do humanity Espírito knows pela no humanidade limit. não conhece nenhum limite. That in this room, E que your nesta name is sala, known, seu nome é conhecido. your path is known, Seu caminho é conhecido. issues that you bring As here questões que você traz are aqui known. são conhecidas. You are not isolated Você não está isolado from the love of God. do amor de Deus. In an old energy, there has Em uma velha seemed to be energia, a wall parece ter havido between us. um muro entre nós. And humans in general E os humanos, em geral, have been trying to figure out têm tentado over compreender that wall como superar aquele muro, or around it. ou atravessá-lo, ou dar a volta ao redor. Just to communicate with Apenas that which is para se spirit comunicar com aquilo que é o Espírito. is an everlasting task for humanity. É uma tarefa eterna We para a have humanidade. spoken of the differences Nós falamos sobre as diferenças between the old energy entre a velha and what's occurring energia now. e aquilo que está ocorrendo agora. There have been books written of it, Houve livros escritos a este respeito. and I speak of it E constantly. eu falo sobre isto constantemente. What it is O que é that is so different or beginning que está to tão be diferente ou começando a ser different diferente between what was entre o que era and what will be. e o que será. The theme O tema of these channelings destas canalizações em Petra have been the following. tem sido o seguinte: Do not let the past não deixe o passado escrever o futuro. and in these things E there nestas are many coisas concepts we have given you. há muitos conceitos que demos a você.
But in this moment, Mas neste momento, I would like to give you eu gostaria de dar a vocês mais do que isto. the concepts of humans working Os together conceitos de humanos trabalhando melhor juntos, ou da paz na Terra, better, cultural changes de mudanças culturais, of business and politics. mudanças nos negócios e na política. Tudo isso foi mencionado. But now I want to talk about you, Mas agora eu quero falar sobre você. truly you. Verdadeiramente The você. ones listening to this, the Aqueles ones que estão ouvindo a sharing. isso e aqueles que estão nas cadeiras. There is a feeling you have about Há um what is sentimento next, que você tem sobre o que vem a seguir, about the generations to come. sobre as gerações que estão por vir. And the feeling has E o what we sentimento call tem, a bias. que eu chamarei uma tendenciosidade. We've said before many times, Nós já dissemos antes, muitas you vezes, cannot think above what você you não have pode seen. pensar além daquilo que você já viu ou aquilo que você conhece. You only have the concept Você apenas tem o conceito of what you have seen in the past. daquilo que você já viu no passado. And therefore, all E, you portanto, think about tudo no que você pensa when we talk about evolving quando to falamos a better sobre place, evoluir para um all lugar you melhor, think about tudo no que você is the pensa past actions. são as ações passadas se tornando melhores. So you think of the Então você problems in pensa old energy, sobre os problemas em uma velha energia and you think, well, e você they'll pensa, clear. bem, eles serão That is limpos. what the new energy and the new human will Então be. é isto que será a nova energia e o novo That is humano. where you're wrong. E é aí que você está Dear errado. ones, you are looking Meus queridos, vocês estão olhando paradigm. para um novo paradigma de existência. What happens when O que acontece consciousness in quando a general consciência em geral starts to be começa a ser mais consciente? concepts Conceitos da realidade start to shift. começam a mudar. We have said before Nós já dissemos you antes know que vocês não sabem what you don't know. o que não sabem. And so I E, wish portanto, to tell you today eu quero dizer a você hoje about you. sobre você. I'm going to call this channel Eu chamarei esta Possible canalização Future. de o futuro impossível. And it's going to be limited to only Estará a few limitado attributes. a apenas alguns poucos atributos. But the attributes are all about Mas os atributos são todos a respeito de você. Você you. We have pessoalmente. mentioned before Nós mencionamos that antes DNA que seu DNA is only operating está at less apenas than operando half of what it was designed com menos da to metade by daquilo the Creator. para que ele foi projetado pela fonte criativa. Everything in your DNA Tudo em seu DNA that resounds to life, que to ressona com a vida, com God, to Deus, nature, com a natureza, is only working está less than apenas half of its funcionando efficiency. com menos da metade de sua eficiência. And in this new energy, E nesta the nova old energia, soul a velha alma starts a process inicia um processo where it is beginning onde ele está to começando evolve, a getting to the place where it is chegando a um slightly lugar onde ele é above levemente 40%. acima de 40%, ao invés de 30%. The newborns of this Os planet recém-nascidos deste pick planeta up this new energy, captam esta nova energia, the new awareness, a nova the new consciência, attributes os when novos they arrive. atributos quando eles chegam. But they're not going to get Mas them unless eles they're não vão raised by captá-los those a menos que eles who are sejam here. cuidados por aqueles que estão That is your aqui. task. E esta é a sua tarefa. The new energy by itself A nova energia, por ela mesma, will then lead to a newborn irá então levar receiving things you para um never recém-nascido recebendo coisas que vocês nunca receberam. Mas ainda assim, a elegância How you change you de como vocês mudam vocês hoje will change the é o que planet mudará o tomorrow. planeta amanhã. Let's discuss it. Vamos discuti-lo. The biggest one O maior de has todos, many attributes e que tem muitos atributos, is the human who has almost é o humano total que control tem quase controle over their total own chemistry sobre sua in própria their body, química em seu corpo, over their own akash sobre seu próprio acástico and their own emotion. e suas próprias This means, emoções. dear one, Isto significa, for the meus first queridos, time que pela primeira in vez human history, na história humana, you are starting to see vocês estão only começando a what the ver masters were able apenas to do. aquilo que os mestres eram capazes de You've seen fazer. the examples. Vocês viram os The exemplos stories are there. e as histórias estão And aí. now it's your turn. E agora é a sua vez. Imagine controlling your own controlar chemistry. sua própria química.
Imagine uma situação onde você pode falar com aquelas células em seu corpo, o grupo de DNA, o Merkabah ao seu redor, e onde você está pela primeira vez sentindo que você está no controle de tudo isto. E se eu dissesse que você poderia absolutamente controlar seu sistema imunológico, de forma que você não se adoeça mais? Talvez um resfriado ou 2 por ano, que é uma recalibração da química em geral, mas nada mais do que isto. Que pela primeira vez, você, por si mesmo, com sua própria consciência, pode visualizar um corpo que tem um maravilhoso e robusto sistema imunológico. Um que não contrairá doenças, ou virará contra si mesmo, ou se tornará desequilibrado por qualquer motivo. Você pode imaginar uma vida sentindo-se saudável o tempo todo. Meus queridos, será que este é um futuro impossível? Não é. Este é o seu legado, é a promessa, porque você novamente chegou nesta nova energia. Você fala sobre cura, a habilidade de curar, as ferramentas da cura, ser um curador. E se você tivesse controle da sua química, até um nível em que você poderia eliminar qualquer coisa que fosse desequilibrada em seu corpo? Não é interessante o que vocês viram com os mestres deste planeta? Muitos deles. Eles podiam caminhar entre vocês, tocar alguém, e então aconteceria uma cura naquele momento. E você pensa consigo mesmo, seria maravilhoso ter aquele poder de cura, para que você pudesse tocar alguém e essa pessoa pudesse se curar. Um DNA evoluído começará a ter a habilidade para você curar a si mesmo instantaneamente, mesmo antes da doença entrar. Mas se isso estiver lá agora, você terá a habilidade, literalmente, de processá-la, afastá-la com as instruções que você dá para a química que está dentro de você. Isto não é algo que é apenas um desejo. Não se trata sobre coisas positivas entrando no seu sistema. É sobre você controlando a sua química. Que tal estar totalmente no controle do medo? Meus queridos, isto é química. É parte do ser emocional. É você com você. É o acástico dentro de você que continua a alimentar você com as coisas das quais você tem medo por vidas. E isto para aqui. Eu disse isto antes. Mas é parte de um cenário mais amplo. Você no controle. Que tal você, antes de ir dormir à noite, instruir seu cérebro conforme os neurônios se comunicam em seu cérebro aquilo que vocês chamam de sonhos. E então você dá ao seu corpo instruções dizendo: esta noite, apenas coisas boas. Você acabou de dar ao seu corpo instruções para eliminar pesadelos. Não importa o que o acástico tente dar a você, não importa o que tenha acontecido no passado, não ocorrerá em seus sonhos. Alguns de vocês sentem como se fossem vítimas dos sonhos que vocês têm, porque vocês não podem controlar o que acontece quando vocês estão dormindo. Ah, sim, vocês podem fazê-lo.
Is this an impossible future? Será que este é um futuro Or impossível? is it part of you Ou será que becoming há uma parte de você se tornando mais mestre do que você pensou que era Think of possível? the other things Pense nas outras that the coisas chemistry in your body que a química em seu corpo creates for you cria or para você ou against you. contra você. What if you said this E se você dissesse to your isso cells? para suas células? Dear cells, Queridas células, I understand eu that as a compreendo human being, que como um ser humano, I will get older, eu envelhecerei. but I'm instructing you Mas estou instruindo vocês, that little machine inside you, aquela pequena máquina dentro de você, the eu aging estou machine, to instruindo count every other day. a máquina de envelhecimento para contar de 2 em 2 dias, não a cada dia. Stop shortening Para the parar telomeres, de encurtar os keep them telômeros pristine e and mantê-los puros e young. jovens. This is your chemistry. Esta é sua Dear química. ones, you can Meus slow queridos, down your aging vocês podem dramatically. desacelerar o seu envelhecimento dramaticamente. If you believe it, Se você acreditar, if you start practicing, se você começar a praticá-lo. this is what the old soul Isto é o que a has velha been alma, made for. é para isso que a velha alma foi feita, nessa estrutura de tempo, nesta nova energia. The problems in the past have Os been problemas with no the dark passado and the light têm sido com a luz e a escuridão e como elas trabalhavam um contra o outro. All of that kept E your tudo DNA aquilo at manteve o seu 30% DNA em or 30%, slightly more. ou um pouquinho mais. This is all starting to shift Tudo isso and está começando a mudar e a se dramatically, transformar dramaticamente, allowing you to do permitindo a these você things, fazer estas to coisas. start evolving. Para começar a evoluir, Are you one who doesn't have much energy? você é alguém que não tem muita energia? Why don't you rewrite that? Por que você não reescreve There isto? are templates Há padrões inside your DNA dentro do seu DNA that define you. que definem você. Rewrite that template. Reescreva os It's padrões. just chemistry. É apenas química. There will be those who say, Haverá aqueles que "Well, dirão, Cryon, it sounds good, bem, Cryon parece but I muito have a bom, contract mas eu tenho um contrato com Deus in this lifetime. nesta vida. And that contract says this, E aquele and contrato this, diz and isto e isto e mais isto. this. And part of that says, E parte disso I'm diz using a lot of energy, que estou usando muita therefore energia, I'm going portanto, to be tired. eu ficarei bastante cansado. Dear ones, you just Meus made queridos, that up. você acabou de criar isto. I'm going to tell you now. Eu direi a você agora, Contract is written um contrato é escrito in invisible ink. com uma tinta invisível para o espírito. Contract may be real when you O get contrato pode ser real quando você here, chega but you aqui, control mas você completely controla the completamente details of the contract. os detalhes do You contrato. have to, Você precisa because fazer, you shift pois and você change. muda e se transforma. This is part of the Isto é evolving parte spirit, da evolução do espírito understanding humano, that even the relationship compreendendo you que até have mesmo o with God relacionamento que você tem com is going Deus to evolve. evoluirá. You don't have to wait Você não precisa until esperar you pass over até the que você veil faça a and come passagem back. para o outro lado do véu e retorne para poder implementar estas coisas. Total control. Controle total. It starts slowly. Começa lentamente. It's just like when you exercise É a assim muscle. como quando você It exercita um starts músculo. slowly, and Começa then lentamente e então aumenta. Now here's one you didn't expect. Então, aqui está um que você não esperava. What happens to you? O que acontece com You você? have an idea about. Você tem uma ideia a respeito. Well, Bem, I go here and I do this and eu vou aqui e sometimes faço it isto, works and e às vezes sometimes it funciona, às vezes não. doesn't. In fact, there will be some Na who verdade, say, haverá "It alguns que often dirão, doesn't work well frequentemente for me não when I do funciona this bem or para that." mim quando eu faço isso ou aquilo. Dear ones, you just wrote Meus queridos, yourself a contract. Você acabou de escrever para você um contrato por você mesmo em 3 How does it dimensões feel? para você. Como você It has sente? nothing to do. Não tem nada a ver com espírito. It has everything to do Tem tudo a with ver self-worth. com autoestima. It's time to rewrite. Já é tempo de reescrever a química da autoestima. Everything you do Tudo o que você faz
Você pensará que tem a ver com aleatoriedade. Estar no lugar certo, na hora certa, por acaso. E que tal reescrever aquilo que é a sincronicidade? Isto é possível ao ter um maior sentido de intuição. Pois é a intuição que diz, vá aqui, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Já se foram os dias quando você escrevia para você um contrato dizendo, eu sou bom nisso e ruim em outra coisa. Mude isso. Evolua para um novo sistema que diz, minha intuição sempre me levará para o melhor cenário, o porvir mais benevolente. Eu reivindico, isto é meu. E conforme você se aventura pelo mundo, espere que as coisas funcionem. E elas funcionarão. Você está reescrevendo um velho programa em você. Já é tempo. Como você se sente com relação a si mesmo neste momento, realmente? Você pode sentir isto começando a mudar. Você pode sentir a magnificência da sua alma começando a queimar a velha fachada do seu eu obscuro e começando a brilhar como nunca brilhou antes. Este é o ensinamento, não de Cryon. É o ensinamento de todos os seres angelicais e canalizadores na nova energia neste planeta. Eu acabei de dar a você o segredo para saber se a canalização é acurada ou não nesta energia. Se você ouvir canalizações que dizem que você é menos do que isto, corra na outra direção. Isso vem de uma velha fonte e não representa a magnificência do novo humano na Terra. É assim que você pode discernir. E eu nem mesmo cheguei na compaixão ainda. Compaixão é uma reescrita de como então você vê a Terra, os outros e os animais. Isto é para uma outra canalização. É um conceito grandioso de você começando a caminhar sobre um caminho que você nem mesmo pensava que poderia nesta vida. O amor de Deus começa a brilhar melhor do que jamais antes. Você pode senti-lo. Ao finalizar, eu digo isto. Cada humano ouvindo a isto tem livre-arbítrio para fechar a porta e manter tudo a mesma coisa. E muitos o farão. Esteja consciente do que é um hábito. A velha energia escreverá uma trilha com a qual você está confortável, que diz que você nunca irá adiante, de que você é uma vítima de tudo e nada funcionará para você. E a trilha é tão confortável e você está dentro dela por tanto tempo que você tem dificuldades em abrir esta porta. Cabe a você. O livre-arbítrio sempre foi a chave. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é. Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Este foi o último encontro da noite, realizado durante o Tour de Cryon a Petra, Jordânia, do período de 14 a 16 de fevereiro de 2017. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro se afasta para permitir mensagens. Alguns diriam que este tipo de fala não é possível. Meus queridos, os humanos têm falado com a fonte criativa desde o início desta forma. Apenas ficou organizada há um pouco tempo atrás. E antes daquilo,
humans were able to speak Os humanos eram capazes de falar com aquilo que está dentro which I've said deles, que eu já disse, is God. é Deus. This is the last message Esta é a última from the Middle mensagem East do Oriente Médio in this tour. neste tour. And it's appropriate that I would give E é a message apropriado que eu dê uma mensagem, that is a general one for all. que é uma mensagem geral para And todos. so let me say again E então deixe-me dizer novamente o que eu já disse antes, about the majesty sobre a of the human majestade soul. da alma humana. God is great. God is good. Deus é grande, Deus é bom, God is love. God is compassion. Deus é amor, Deus é compaixão. And God represents the E soul Deus representa a alma of the human being. do ser humano. And so we examine E então this. nós examinamos a alma. Before this planet was even Antes deste planeta ter mesmo se resfriado até um ponto onde vocês pudessem viver na superfície, your soul existed. sua alma existia. You can say if you wish that it was Você a poderia soul dizer, with se your quiser, name on it. que era uma It's alma not com seu quite nome that nele, way, mas não é bem assim. but it is magnificent. Mas é magnífico. We have told you in the past that the Nós já soul dissemos no really is passado a family. que a alma realmente é uma família. But because you are singular Mas, in your porque vocês são three-dimensional singulares thinking, you em seu see it as pensamento one. tridimensional, vocês veem como apenas uma. And there you are, as you, E lá está você como with você, your soul, com sua alma, watching coletivo, this planet get ready. observando este planeta se preparar para tudo que ocorreria. Dear ones, we say again Meus queridos, nós dizemos novamente that Spirit, God, que o Espírito, the Deus, o Criador, Creator, sees the soul as vê one a alma constant life. como uma vida constante. Whereas we have given you instructions that you come and you go and Mesmo you que come tenhamos and dado a you go, vocês informações de que vocês vêm e vão, Spirit sees you o Espírito as vê one vocês continuous life. como uma vida contínua. It's interesting É interessante that one of the guides in Egypt que um dos guias no Egito looked at you and said, olhou para "You are vocês e all disse time que travelers." todos vocês são viajantes do tempo. This was an intuitive remark Aquela foi um that is lembrete the way intuitivo that God sees de you. que esta é a forma como Deus vê The vocês. soul A does alma not die. não morre. The magnificence of the soul A magnificência is the da alma creative energy é a energia criativa de Deus. inside you Dentro de você, right now neste momento, is the same magnificence está a mesma when you magnificência were watching this earth being created. de que quando você estava observando esta terra ser criada, você pertence como uma parte de There is Deus. no way Não há nenhuma you could maneira ever separate yourself. de você alguma vez separar a si mesmo do Criador. And when this planet is E quando finished, este planeta estiver and finalizado, when it is done, e quando in estiver some acabado, faraway time, em algum momento muito that distante, soul aquela will alma be looking at another world. estará waiting olhando for it. para outro mundo, esperando que ele se This is resfrie. what you do. É isso que vocês fazem. And it's part of this which is called E é parte daquilo que é creative chamado source. de fonte criativa. A beautiful thing, if you Uma think coisa about bela, se você pensar a esse respeito. it. Built into every single one of you Construído dentro de cada um de vocês is the fear of death. está o medo da morte. This is so you will not terminate. Isto é para que vocês So não you se will live exterminem as long as e para que possible possam to viver spread o the light you maior have. tempo possível, espalhando a luz que vocês têm no planeta. But there is no sting Mas with death. não há nenhum ferrão com a It is a morte. rejuvenation process. É um It's a processo de rebirth rejuvenescimento, process um processo which de goes reboot. further and Ele vai continues, muito além e O continua. time traveler that you are. Ó, viajante do tempo que você é. As you stood and watched this planet, Conforme você estava lá observando esse planeta se if resfriar, I could describe se eu pudesse what you descrever looked like como você se in a parecia multidimensional form, em uma forma multidimensional, você era luz. it's interesting to use that É metaphor. interessante usar esta metáfora. You are light. Você é luz. And if you look at the definition E se você olhar para a definição de luz, by science, pela it is the ciência, existence of é a all existência colors de todas as shining cores, brightly the same.
irradiando de forma brilhante da mesma maneira. Portanto, não se pode ver nenhum matiz individual de luz até que você chegue à Terra. E então você se torna um humano. E é aí que os matizes começam a se mostrar com seus olhos. Mas dentro, a alma ainda é luz pura. Não há nenhum matiz de cores quando Deus vê vocês. E nem mesmo nenhuma camada de organização quando Deus vê vocês. Deus é grande. Deus é bom. Deus é amor. Deus é a maior compaixão que existe no planeta. E nestes anos da humanidade, os humanos se reuniram para celebrar Deus de muitas formas. Mas, meus queridos, há uma coisa que os humanos têm em comum. Eles acreditam em um Deus. O Deus que é grande. O Deus que é bom. O Deus que vê vocês apenas como luz. E então aqui está você. Todos esses anos mais tarde, em uma energia que começa a promover estas coisas. Desde a precessão dos equinócios, a profecia dos antigos sobre o que está acontecendo, este planeta está começando a mudar. Nós dissemos da última vez que estivemos com vocês que há absolutamente um crescimento nestas coisas chamadas intuição, evolução, integridade e amor. As pessoas estão começando a olhar umas para as outras e verem Deus no interior primeiro. Quando estivemos em Israel em 2015, nós fizemos a afirmação de que até agora toda a humanidade tem estado em preto e branco. E a ideia da cor não está lá, o conceito não está lá. E, portanto, tudo o que eles fazem é continuar a girar em preto e branco. E nós dissemos para eles naquele tempo que a cor estava vindo. Novos conceitos, novas ideias, novas formas de ver uns aos outros, novas formas de criar paz que ninguém jamais pensou a respeito. Porque vocês não podem usar a história de uma velha energia para poder projetar algo no futuro sobre o qual vocês não sabem. Portanto, vocês não são apenas trabalhadores da luz, vocês são criadores de novos paradigmas. Deus é bom. Deus é grande. Deus está dentro de você. Cada um de vocês. Quando for o tempo de dizer adeus, neste tour, aquele conceito deveria ser reescrito. Porque Deus nunca diz adeus a vocês. E vocês nunca dizem adeus a Deus. Ó, viajante do tempo, aprenda este conceito. Porque você pode carregar aquilo que foi trazido para cá, na forma de amor, amizade, conhecimento e compreensão. Isso permanecerá com sua alma pelas próximas 1000 vidas. Você nascerá dentro disso, se lembrará disso, e saberá, e estará mais sábio devido a isso. Há aqueles neste planeta ensinando estas coisas agora. Novos conceitos que começam com o ser humano, não em julgamento, olhando para outro humano e apenas vendo família. Será que este talvez é um retorno aos antigos? É. Compreenda Gaia, a parceira que vocês têm em todas estas coisas, pois ela está envolvida com você. Com amor. Não há Deus. Não há ferrão.
Porque Deus é bom. God is great. Deus é grande. Deus é amor. And the compassion you feel E a compaixão que você sente pelos outros will echo what God feels. ecoará aquilo que Deus sente por você. This is the truth. Esta é a You verdade. will see it. E você a verá conforme o tempo passa. No goodbyes. Não há Deus. And so it is. E assim é.